Vamos fazer um alongamento primeiro? Vamos fazer um alongamento? Esticar aí. Como se a gente estivesse espreguiçando aí. Tem alguém aí que é educador físico, que sabe fazer? Júlio, vem aqui, Júlio. Eu sei que você é, Jogador cara. O Júlio é jogador cara. Formado? Ok. Vem aqui, João. Vem aqui, Gabriel. Vem, Gabriel. Vem aqui, Gabriel. Gabriel. Vamos tentar chamar o Gabriel. Gabriel. O Gabriel agora vai nos ajudar a alongar aqui, ó. Pós o almoço, como que a gente faz, Gabriel? Isso aí. Agora todo mundo tem que ir com o Gabriel, ó. Lá embaixo, ó. Chão, Gabriel, chão. No chão, chão. Sem dobrar de perna. Vai, não deixa essa costa passar vergonha não, Gabriel. Aí, ó. Tirou o dedinho. Ó pra trás. Quase formado. Ó, salva de palmas pro Gabriel aí. Então vamos assim nas palmas? Peraí, antes das palmas. Temos que chamar aqui nosso Ministério de Animação. Isso que eu ia falar, bem meio desanimado. É depois do almoço, mas a gente vai. Ó. Vem, Lucas. A palmas então. O Senhor está no mar, na extensão do infinito. O Senhor está? O Senhor está no céu. O Senhor está no mar, na extensão. Aonde Ele está no céu, está no mar. Aonde Ele está no céu, está no mar, na extensão do infinito. As palmas de novo. O Senhor é rei, o Senhor é rei. Quero ver essas vozes. O Senhor é meu pastor e o Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito. Aonde Ele está no céu. Desculpa, gente. Eu não consegui comunicar com ele. Ele simplesmente olhou. Está em ti. Na extensão do seu sorriso. Está em mim.
Agora eu quero ver o seu sorriso. Eu falei que quero ver o seu sorriso. Deixa eu. Assim, ó. Um sorriso nesse rosto. Ele é a alegria da alegria. Assim, ó. Por um sorriso nesse rosto. Mais uma vez, põe esse sorriso. Mais uma vez, põe esse sorriso. Se você está tão triste, Jesus me alegrará. Se você está sozinho, abraça o irmão aí, ó. Se você está tão triste, Jesus me alegrará. Se você está sozinho, Ele me abraçará. Mas vai, alegria nas palmas. O sentimento mais precioso que tem do nosso Senhor é o amor. Posso pisar numa rocha, salvar? Aleluia. Posso pisar? Salvar? Aleluia. Ele é bom. O sentimento Mais precioso. que vem do nosso Senhor é o amor. Amém? Tem filho de Maria aqui? Quem é filho de Maria? Então só quem é filho de Maria vai profetizar agora. Profetizar na vida do irmão, profetizar na sua vida. Então lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Isso, junta, junta, junta. Com Maria, para com Cristo. Para o mundo anunciar.
sobre mim, Espírito Santo. Venha sobre essa sala, venha sobre o meu cansaço. Venha e transforme o meu coração. Vá cantando bem baixinho. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Faça da minha casa a tua casa. A nossa casa, que é o nosso coração. E hoje, quando a Andréa falava, acho que foi a Andréa que falou, para a gente orar dentro do nosso quarto. Mas o nosso quarto é o nosso próprio coração. Então, todas as vezes que vamos fazer uma oração, ela tem que ter um sentido, ela tem que estar num caminho. E hoje a gente está partindo neste caminho que é o encontro com o Senhor. Por isso peça, vem Espírito Santo. Vai dizendo com suas palavras: vem Espírito Santo, venha sobre a minha casa, venha sobre a minha família, venha sobre o meu lar. E vai dizendo para o Senhor onde que você quer que o Espírito Santo neste momento habite. Diga com suas palavras. Olhe para a sua vida. Olhe para a sua vida e diga para o Espírito Santo: Desça sobre nós, Espírito Santo. Senhor, eu estou aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Vem com o teu Espírito Santo. Eis-me aqui, Senhor. Eu me rendo a todo o teu querer. Eu me rendo à tua vontade, Senhor. Venha fazer a tua vontade na minha vida. Batiza-nos, Espírito Santo. Senhor, hoje Cante essa música. que nada eu posso fazer sem ti. Então seja tudo em mim. Dependente eu quero ser. Dependente eu quero ser Do teu Espírito. teu Espírito. Cante mais uma vez. Senhor, hoje eu me rendo. Que nada eu posso fazer sem ti. Então seja tudo em mim. Dependente eu quero ser. Dependente eu quero ser Teu Espírito. teu Espírito. Declare isso para que quando eu falar que seja você, Quando eu falar que seja você, no meu caminhar que seja você. quando eu cantar, Quando eu cantar, que seja você, que seja você. E no meu olhar,
escolheu para estar aqui nesta tarde, neste dia. Se você ainda não teve o encontro com o Senhor, se esse é o seu primeiro retiro, o primeiro da sua história, hoje é o dia que o Senhor escolheu para que você abra o seu coração. É o dia que Ele está batendo a porta, sim, falando: filho, eu estou aqui, me deixe entrar. Permita que eu entre, filho. Permita que eu adentre o seu coração agora, nesta tarde. Nós só temos o agora. O amanhã Deus pertence. Nem saberemos se estaremos amanhã. Então permita agora, gente, que Jesus adentre o seu coração. Permita agora que o Espírito Santo adentre no seu mais íntimo, aonde ninguém nunca conseguirá acessar, somente Jesus. É agora, é nesse momento. O Senhor está te chamando. Esqueça todas as coisas agora, todos os pensamentos que estão te distraindo, que estão te tirando de viver a graça. E deixe se render totalmente agora. Deixe ser amado. Deixe agora ser amado por Deus. Se você não se sente amado pelos seus pais, se você não se sente amado pela sua mãe, agora Jesus quer te amar. Jesus quer te amar. Ele pode te amar. Mas permita nessa tarde que Ele te ama. Renda-se a Ele. Já vai cantando essa música, vai sentando em seus lugares. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Eu quero chamar aqui à frente o Jorge, que vai trazer a palavra para nós. Dá-me um coração semelhante Estende sua ao mão teu. para Jorge, esse servo de Deus, para que hoje ele seja verdadeiramente boca de Deus, pela intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Canta isso. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Minha pergunta inicial é essa: vocês são batizados? Sim. Não? Ainda não? Quem é batizado, levanta a mão. Ok. Por que eu estou dizendo, em primeiro lugar, sobre o batismo? Porque o batismo nos coloca dentro de Deus, dentro do reino. Somos chamados a ser filhos. Então eu vou dizer para vocês que agora vocês são profetas. Ok? Por que profetas? Porque pelo batismo nós somos inseridos nessa vida de Cristo, sacerdote, rei e profeta. Então nós somos profetas. Então, boa tarde, profetas. Boa tarde. Boa tarde, profetas. Boa tarde. Eu me chamo George, sou casado com a Júlia Melo, pai de duas crianças chamadas Sara Maria e Samuel José. A Sara Maria é minha intercessora, está ali no fundo. Acompanho um grupo de jovens lá da paróquia Coração Imaculado de Maria, cujo qual estão aqui, para honra e glória do Senhor. Já acompanho renovados também, já há um bom tempo, e agora mais ainda, estou aí junto com eles também em algumas missões. E aqui, mais agora ainda, com este
com esta missão. Hoje a minha missão é direcionada a Maria Rosa Mística, Nossa Senhora Maria Rosa Mística. O que quer dizer isso? Primeiro, o tema da pregação é o sim da Virgem Maria. Vocês disseram sim para estar aqui, sim ou não? Sim. Ixi, está todo mundo dormindo ainda. Vocês comeram? Estava bom o almoço? Delícia? É? Quantas vezes vocês comeram? 2, 3, 4, 5. Ah, foi Maria. Eu cheguei e já não tinha mais comida para mim. Falaram que vocês comeram tudo. Tudo. Brincadeira. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Sim. Quando eu digo sim para estar aqui, eu disse o quê? Sim. Não. Não. Vamos pegar então a Sagrada Escritura. Vocês trouxeram a Sagrada Escritura? Meu Deus, meu Pai. Ai, Jesus. Vamos ensinar o que é a Sagrada Escritura. A Bíblia Sagrada. Pega a Bíblia Sagrada, Julinha, fazendo um favor. Pega a Bíblia Sagrada. Quem trouxe? Quem não trouxe é soldado morto em batalha de guerra. Já falo de imediato. Você já viu algum soldado andar sem arma? Soldado que anda sem arma morre, não morre? Morre. Soldado que vai para a guerra e não leva a sua arma, ele morre em combate. Primeiro lugar, cristão católico, apostólico, romano e mariano e fudido pelo Espírito Santo tem uma arma que o defende contra toda e qualquer ensina de Satanás. Chicote de bolinha, falado por quem? Quem falou chicote de bolinha? São Pio. Aqui tem um filho de São Pio, então. Eita glória! Então, o que acontece? Quando eu saio de casa sem as minhas armas, eu estou vulnerável, correndo perigo. Mas eu tenho a chance ainda de ser salvo. Por quê? Porque Deus está com a gente. Deus está conosco. E eu, se tiver alguém do meu lado, um amigo, um companheiro, alguém que eu confio, ele vai me orientar também, certo? Vai me ajudar em combate, sim ou não? Sim. Porque se nós acreditamos que o poder de Deus está em nós e age por nós, cremos que essa certeza irá acontecer na nossa vida. Profetas, escuta bem o que a palavra de Deus vai me dizer agora, neste exato momento. Sei que vocês já viveram. Quem veio à missa cedo? Eita glória! Oh, maravilha! Difícil é ver um jovem 6h30 da manhã na missa, né? Rapaz, eita glória! É assim que é bom. Então vocês já escutaram a liturgia de hoje, vocês já ouviram a homilia de hoje. O que falou do Evangelho de hoje? A transfiguração. Jesus estava no Monte Tabor com 3 apóstolos. Quem são os 3? Pedro, Tiago e João. Quem foi o autor de toda a graça naquele momento do Monte Tabor? Quem foi o inusitado? Quem? Pedro. Pedro, que anteriormente vai professar a sua fé dizendo para Jesus que ele é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, certo? No monte da transfiguração, o que Pedro vai entusiasmado, inusitado, não com medo, mas alegre e feliz, dizer para Jesus o quê? É bom? É bom? É bom estarmos aqui, é bom ficarmos aqui. Por que Pedro disse aquilo naquele momento? Porque ali ele estava vendo o quê? O céu, a glória. Só que antes de tudo isso, Jesus já tinha dito lá atrás que era preciso passar pela morte, pela dor e todo o sofrimento tudo para chegar na onde? Na glória do céu. Para chegar no céu. E aí o que acontece? Pedro não está com medo do que vai acontecer, mas Pedro estava ali porque ele já estava dizendo: aqui é bom demais, vamos fazer a nossa tenda aqui, armar a nossa tenda e aqui viver para sempre. Mas Jesus já tinha dito: não, nós precisamos passar pela zona da morte. Nós precisamos combater.
E para eu chegar aonde está o nosso caminho, que perpassa por um caminho para que a salvação entre neste mundo, nós temos que voltar caminhos atrás. Vamos voltar lá no início da criação, aonde Deus criou tudo, fez tudo, criou o homem e a mulher, soprou sobre eles o sopro da vida e disse a eles: não coma do fruto que está no centro do jardim. Primeira coisa, qual foi a ordem de Deus? Não comer? Não. Ué? O que é esse? Com isso, Deus não disse isso não. Deus falou para eles comer todos os frutos das árvores que estavam no jardim, certo? Como assim? Não estou entendendo. Deus disse, está lá, pega essa coisa que está lá. Deus falou, não coma. Ou Deus falou coma? Não coma. Da onde? Do fruto proibido, mas esse fruto proibido estava na onde? Mas se Deus é bom, por que Deus fez o fruto proibido? Porque ele queria ver se eles iam se fiel a Deus, a palavra. Fidelidade. Cara, nós temos uma filha da fidelidade aqui agora. Rapaz do céu. Então vai que aqui tem profeta, gente. Tem profeta aqui. Ora. E o profeta vive da palavra de Deus. E ela anuncia pela palavra de Deus, porque é preciso. Você falou certo. Só que antes da fidelidade que ela está dizendo, existe algo maior. Obediência. Obediência. A filha da obediência. Eita, glória a Jesus. Eita, vou ter segurar minha cruz aqui agora. Deixa eu segurar assim, porque é dó. Olha como que Deus, viu que eu estou falando que aqui está despertando os profetas? Estou falando, gente. Tem profeta nesta sala. Pode filmar eles, não filma não. Mostra os profetas que estão aqui, ó. Uma salva de palmas para os profetas. E é isso que a palavra está dizendo. A palavra mostra isso para nós, mas olha só, Deus falou assim: vocês podem comer de todos os frutos que estão no jardim, menos essa que está aqui, certo? A que estava no centro, correto? Sim ou não? Sim. Muito bem. Mas por que aconteceu algo em que foi tirado ali uma graça maior? O que aconteceu, Zé? Não. Nasceu o pecado. Nasceu o pecado. Mas como nasce o pecado? Na mente? Na mente. Onde mais nasce o pecado? Corpo, no coração. A palavra também vai dizer, né? Não é o que entra, mas é o que sai, né? Que se torna pecado. Mas o que aconteceu no jardim? Vocês conhecem algo que faz assim? A serpente, Satanás, diabo, o dragão, o encardido. Só que para que aquilo acontecesse, ele induziu quem? Eva. Mas por que todo mundo fala assim? Eva. Por que não Adão? Mas foi Eva. Por que foi Eva? Porque ela é mais influenciável. Influenciável. Porque a mulher de Adão foi influenciada, ela é mais influenciada. Você é influenciável? Te deixam levar para outros caminhos? Se alguém chegar para você e dizer, vai por aqui, você vai? Não. Eu estou falando do Adão. Do Adão e Eva. Não, eu entendi, você está certa. Eu estou dizendo que como é que ela se deixou levar por aqui? O que foi que aconteceu com Eva naquele jardim? Curiosidade. Desejo.
Desejo, curiosidade, soberba, soberba. Quem falou soberba? Por que soberba? Ela quis ser mais do que Deus. Mas por que ela quis ser mais do que Deus? Porque Ele é o Todo-Poderoso. Mas por que Ele é o Todo-Poderoso? A cobra! Satanás influenciou ela! Sério? Ela disse uma coisa correta? A soberba. Porque a única coisa que o diabo disse por meio da serpente foi isso. Não, ela falou assim, mas nós não podemos comer do fruto que está no meio de Deus, para a gente comer de todos os frutos. E ele disse, não. Ou seja, ele tirou a autoridade de Deus, ele tirou a certeza do que Deus disse, ele tirou o sim de Deus e colocou uma incerteza na mente daquela mulher, na cabeça dela. Por isso que eu digo que quando você não está com a sua palavra, quando você não está com a sua arma, o que vai acontecer com você? Quem não estuda a Bíblia, quem não lê a Sagrada Escritura, quem não medita sobre a palavra de Deus, quem não vive dos sacramentos, é cristão morto, é cristão sem célula, é cristão nadando à beira do mar e não sair do lugar onde está. Por isso que Jesus disse, sai do raso e vai para as profundezas. Nós precisamos ir para mais águas mais profundas. É onde nós iremos encontrar. Nós precisamos mergulhar mais ainda na vida espiritual. O que ali aconteceu? A desobediência. Porque Deus deu uma ordem: não coma. A ordem de Deus é obediência, obedecer. Então, por meio daquela mulher, por meio daquele homem, entra então o pecado. Então entra sobre nós, sobre a humanidade, entra sobre a nossa vida a desobediência. Desobediência a quem? A Deus, a uma ordem. Então Deus disse: não coma. Eva, induzida pelo inimigo, comeu do fruto. Não porque ela queria ser igual a Deus, mas porque Satanás disse a ela: porque se você comer, você não vai morrer, você será igual a Deus, você será como Deus. Mas como que isso acontece na nossa vida? Você é Deus? Você é Deus, né? Não. Você é Deus? Não. Eu sou um Deus. Por que eu sou Deus? Porque o que está dentro de mim é o Espírito de Deus, que me faz ter a mesma divindade. Não em grandeza como Ele é, mas como Filho. Porque quando Deus soprou sobre o homem e a mulher, deu a eles a divindade, porque foi o sopro de Deus. Quando nós estamos dentro do sacramento do batismo, quem foi crismado aí? Você recebeu o Espírito Santo, mas no seu batismo você já tinha o Espírito Santo, e no batismo você recebeu o Espírito Santo, e na crisma confirma como filho, como discípulo, como missionário do Senhor. Então o Espírito Santo que está dentro de você te faz ser divino, e essa divindade parte de Deus, e não do homem, e não do inimigo. O inimigo confunde a nossa cabeça. O inimigo quer que nós percamos aquilo que temos, semelhança. O inimigo quer que nós percamos a fé. O inimigo quer que nós deixemos de existir, que deixemos de alcançar o céu. E aí o que acontece? O que aconteceu com ela? De querer ser igual, de querer ser maior. Porque o que faz o inimigo sair do céu e cair sobre a terra, como diz a própria Sagrada Escritura, que em combate com São Miguel, ele é banido do céu, porque ele se coloca no lugar de Deus, ele senta no trono de Deus para que outros o adorem. Por isso que quando eu falo para muitos que cuidado com aquilo que você posta na sua rede social, cuidado com a sua imagem, porque você é imagem e semelhança de Deus. Cuidado com as suas imagens, cuidado com a forma como você se prova, como você se coloca, como você tira as suas imagens e coloca nas suas redes sociais.
porque isso pode se tornar uma grande arma para o inimigo que está acordado e louco para desfigurar a imagem que você colocou e te colocar de uma outra forma, porque é isso que ele faz. Ele trabalha dia e noite para tirar isso de nós, tirar aquilo que nós temos, a essência e a grandeza do amor de Deus. Pega então a sua Sagrada Escritura em Lucas capítulo 1, Evangelho de São Lucas. O Evangelho de São Lucas está depois de São Marcos, depois de São Mateus, Marcos, antes de João. E veja lá, que você já pode fazer uma anotação. E outra coisa que eu preciso dizer para os profetas que aqui estão, que você precisa ser um grande profeta do Senhor. Estudar a Sagrada Escritura é parte essencial da nossa vida, sim. Rezar o rosário todos os dias é parte integrante da nossa vida, sim. E ler e estudar o catecismo da Igreja Católica também é parte essencial e fundamental para nós não perdermos a nossa fé e não desviarmos o nosso caminho e ir para outros lugares que não tem o Deus vivo e verdadeiro. Você só vai defender a sua fé com a clareza e com a certeza se você estudar o catecismo da Igreja Católica. É um livro brochura desse tamanho, chamado SIC, como conhece, ou ele é capa preta, acho que o capa preta já sumiu já, hoje agora é o capa amarela. Então é um padrão de capa amarela. Você pode baixar também no seu celular, se você quiser estudar no seu computador, pelo site do Vaticano. Lá tem vários pontos de tradução e uma delas é o português. Aí você pode clicar no português, te dará todo ele em PDF, e aí você pode ter ali e estudar para defender a sua fé. Ali está a nossa doutrina. Então pega em Lucas capítulo 1, olha os versículos de 26 a 38. Mas eu não vou ler tudo, vou ler partes para que você possa entender e, claro, com certeza você pode também depois estudar em casa. Já começa assim, no 6º mês, o anjo aparece à Virgem Maria. O anjo apareceu a uma pequena mulher, a uma virgem menina, que estava na sua casa, lá no seu lugarzinho, uma judia, em Nazaré, ali quietinha, no seu cantinho, em oração, porque ela sempre fazia oração, ela aprendeu isso da sua mãe e do seu pai. Então preste muita atenção que Joaquim e Ana, ou melhor, São Joaquim e Santa Ana, ensinou muito bem os caminhos para a Virgem Maria. Então Maria estava ali, no seu lugarzinho, em oração, quando de repente aparece algo reluzente no seu quartinho, chamado Gabriel, o arcanjo, o anjo da mensagem, o anjo anunciador. E diz a Sagrada Escritura que foi no 6º mês. Maria já estava grávida desde o 6º mês, sim ou não? Sim. Não. No 6º mês que o anjo aparece, ele aparece porque ele já tinha aparecido para alguém lá atrás, na onde? No templo. Quem estava no templo? Zacarias. Isabel estava em casa. Quem está no 6º mês? Olha como que Deus trabalha na vida da pessoa. Isabel já estava no 6º mês. Isabel que estava estéril, Isabel que não tinha nenhum grau para ter filho, porque já estava na velhice e era estéril. E Deus então aparece no 6º mês para dizer à Virgem Maria algo estupendo. O anjo aparece, conversa com a Virgem Maria e ele chega com uma linda saudação: alegra-te, cheia de graça. O anjo já chega dizendo para ela: recebe o Espírito Santo, já cheia da graça de Deus, já recebe toda a noção de Deus sobre a vida dela, porque ali se esperava algo, porque Deus já vinha trabalhando. Para que a salvação entrasse neste mundo, Deus preparou o ventre. Deus preparou o ventre da mãe
da Virgem Maria para que ela pudesse conceber numa conceição, ou seja, sem pecado, sem mancha do pecado, para receber o príncipe, o rei, o Salvador. E quando então o anjo entra, diz estas palavras, saudando a Virgem Maria. E diz a ela, no versículo seguintes, o anjo, porém, acrescentou: não temas, Maria, encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Maria então vai dizer ao anjo assim: como é que vai ser isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso o santo que nascer será chamado Filho de Deus. O detalhe principal é que quando Maria recebe a notícia da saudação do anjo, ela fica trêmula. E o anjo, para tirar tudo aquilo, diz a ela uma certeza: o que vai acontecer com você, tudo é a ação de Deus. Porque quando Maria pergunta a ele: como é que vai dar isso, se eu não conheço o homem algum? Ou seja, assim como teu pai e tua mãe teve você, assim como teu pai e tua mãe copulam, assim também ela pensava: mas como é, se eu não tenho homem algum? Ela estava apresentada, ela era noiva de alguém, de José, só que os dois não tinham nenhum convívio ainda. E o anjo então diz a ela: mas não é por ação humana, é por ação de Deus que vai acontecer. Por ação de Deus, o que acontece na nossa vida é esta graça pelo qual o anjo está dizendo a ela: não fique esperando nada humano, porque o que acontece aqui é a ação de Deus. Olha o que aconteceu com a tua prima Isabel. Ela estava velha, ela não podia ter filho, era estéril, mas Deus concedeu a ela, porque para Deus nada é impossível. Faço aqui o anúncio da palavra mediante o nosso catecismo da Igreja Católica. O anúncio que dará à luz o Filho do Altíssimo, sem conhecer o homem, mas pela virtude do Espírito Santo, ela responde com uma graça: a obediência da fé. Então, meu querido, minha querida, profeta e profetisa do Senhor, tudo que acontece na nossa vida é mediante a uma obediência de fé. Nós precisamos ter uma fé viva e eficaz. Nós precisamos ter fé naquilo que a gente vai fazer. Nós precisamos ter fé naquilo que a gente pede. Nós precisamos ter fé naquilo que nós queremos que aconteça na nossa vida. Mas é pela obediência de fé. E foi isso que aconteceu com a Virgem Maria, quando ela responde a Deus, através do anjo que pergunta a ela, e fala com ela, dialoga com ela. Ela então, depois de ver e ouvir tudo aquilo que o anjo está dizendo, ela vai dizer: então, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo tua palavra. E eu vou dizer para você que os santos padres disse uma vez que havia uma grande festa no céu, todos estavam em silêncio, esperando aquele anúncio acontecer. E quando aquele anúncio estava prestes a acontecer, e quando então o anjo declara tudo aquilo para a Virgem Maria, e ele responde a ela, ou melhor, diz a ela, e ela responde ao anjo: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a palavra dele, essa palavra que acaba de dizer, essa palavra que acabou de proferir, por obediência à fé que eu tenho, a fé recebida dos meus pais, a fé recebida em Abraão, no Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, eu então professo como fé profunda, eficaz, dizendo que sim, aconteça em mim o que Deus está prometendo. Porque a salvação não viria somente para a Virgem Maria, a salvação entraria por meio dela, ela traz a salvação para nós, e a salvação entra para a humanidade inteira, mas só pode acontecer a salvação na minha vida se eu acolher esta palavra com fé. Com fé. E é por obediência. O que é obediência? Na palavra latina, obedecer significa ad audio.
Escuta. Escuta, povo meu. Vocês cantaram agora aqui. Escuta, povo meu. É bíblico. O próprio Senhor vai dizer: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. No livro do Apocalipse, o Senhor vai dizer: escuta, ó igrejas. A igreja sou eu, a igreja é você, profeta. O Senhor está dizendo a nós que nós precisamos dar atenção, nós precisamos estar atentos ao que Ele está dizendo, para que com esta obediência, com este ouvido, ouvir. Mas este ouvido não, este ouvido é carnal. Eu preciso ouvir com o ouvido do coração, para que essa não seja razão, mas sim fé. E não seja emoção, mas seja a razão e a fé. Como diz o santo, grande santo chamado João Paulo, o grande papa dos jovens, a fé e a razão precisam caminhar juntos. A razão não pode estar acima da fé, e nem a fé pode sobrepor a razão, mas ambas têm que estar juntas, alinhadas. Por isso que quando eu vou tomar uma decisão, eu preciso estar alinhado com a minha fé, eu preciso estar atento ao que Deus está dizendo, eu preciso estar atento ao que a sua palavra está falando para mim, o que a palavra quer dizer hoje para mim. Santo Irineu diz assim: obedecendo, ela se tornou causa de salvação, não só para si, mas para todo o gênero humano. Eis porque não poucos padres da igreja afirmam, mas as suas pregações vai dizer que na desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria. Ou seja, aquilo que Eva, a virgem, atou com a sua incredulidade, Maria, a sempre virgem, desata-o com a sua fé. E por esta comparação com Eva, Maria é chamada mãe dos vivos, e afirma muitas vezes que por meio de Eva veio a morte, mas por meio de Maria veio a vida. Profetas, fica de pé, na força e na ação. Fica de pé um pouquinho, estica teu braço, estica lá em cima, onde você puder alcançar o céu. Vai lá, estica bem esse braço, estica, 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 estica. Vai lá embaixo agora, toca no seu sapato. Ai, meu Deus, eu quase não fui porque a barriga não estava deixando. Vai, 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 vai. Mais uma vez, estica o braço lá em cima. Desce a mãozinha. Sobe. Agacha. Agacha. Agacha, 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 agacha. Bora? Pronto? Conseguiram? Vem pro meio. Quem não conseguiu? Agacha, 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 agacha. Agachadinho, vamos andando bem rapidinho. Bora? Mas esses profetas estão devagar demais. Não aguentei. Vem cá você. Isso, vem cá. Não vai? Tem problema no joelho? Dói mesmo? Então vai parar de doer agora, em nome de Jesus. Vem cá. Em nome de Jesus, vai ser curado agora, em nome de Jesus. Vai. Agacha. Agacha, 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 agacha. Coloca o pezinho lá embaixo. Vai, coloca o pezinho. Isso, ó. Uma salva de palmas a esse profeta. Está curado em nome de Jesus. Acordaram? Não acordaram ainda? Essa água aqui é para mim? Essa? Essa mesmo, melhor ainda. Abre aqui para eu fazer uma coisa. Acordaram ou não acordaram?
Acordaram ou não acordaram? Estão acordados? Muito bem, vocês que já pegaram o celular na mão, vou fazer uma missão com vocês agora. Faz uma chamada de vídeo agora com a pessoa que você mais ama na sua vida. Agora, rápido. Eu tenho quantos minutos ainda? Quantos minutos? Quantos minutos? Mais 10? 10? Eita glória, é assim que eu gosto. Mais 10, mais 10, mais 10, deu 30, quase meia hora. Eu tô ligando. Liga para a pessoa que você mais ama agora, faz chamada de vídeo. Fez? Atendeu? Atendeu? Pode ficar aí mesmo, pode ficar aí mesmo. Atendeu? Espera aí. Isso, chamada de vídeo, isso. Faz chamada de vídeo, rápido, rápido, rápido. Chamada de vídeo, bora, vai. Hora para esperar. Isso. Tudo bem? Deus abençoe. Isso aí. Vamos lá. Cadê? Não trouxe. Ficou guardado, pega seu celular, pode pegar, gente. Eu estou dando autorização para vocês pegarem o celular e fazer chamada de vídeo agora. Essa é a única vez que vocês vão fazer chamada de vídeo, é a última vez na vida de vocês. Esse é o último dia que vocês estão ligando para os seus pais, ou para sua mãe, ou para quem você ama. É a última vez. Ligou, atendeu, chamou. Rápido, é a última vez. É sério, gente. Chamada de vídeo, faz a chamada de vídeo. Vamos lá. Rápido. É a última vez que vocês estão ligando para essa pessoa que você ama. Isso. Começou a ficar escuridão. Começou a ficar escuridão. Diga o que você precisa dizer para a pessoa que você ama aí. Ó. Já fala logo. Atendeu? Então fala aí. Fala o que você precisa falar agora. Vai falando. Vai falando. Vai dizendo aí pra eles o que você... Vai falando que tá no seu coração. Vai falando, é a última vez. É a última vez. Bora, liga, faz chamada de vídeo. Vai falando. Fala o que você vai falar pra ela. Ou pra ele, não sei pra quem você tá ligando. Vai falando, eu te amo, tá? Eu te amo. Ah, mas cuida dos meus filhos, tá? Por favor, cuida dos meus filhos. Eu te amo, tá? Amo você do céu, tá? Para o céu. É a última vez que eu estou falando pra você, tá? Vai falando. Agora canta pra ela. Canta pra essa pessoa agora, ó. Canta pra ela. Canta pra ela. Filho de Maria, Cristo tudo, como se Declara isso, declara. Filho de Maria, ele quer vai se abalar. Profetiza, filho de Vai dizer de novo, vai cantando, profeta. É a última vez, profeta. como se parar. Profetiza, Filho de Maria, que viver inteiro. E aí, declara isso, vai, nossa, canta.
você quer falar? Qual que seria a sua última palavra? Qual seria a sua última palavra? Fala para ela, fala. Canta isso para os seus parentes. Eu quero ser o teu Espírito. Canta isso. Senhor, hoje eu me rendo. Eu reconheço que nada eu posso fazer sem ti. É o seu sim. Seja tudo em mim. É você dando sim para Deus agora. Realmente eu quero ser. Isso. Você está declarando isso mais. De quem você depende agora? De Deus. Da Virgem Maria. Pra que quando eu falar que seja você, Declara, jovem, declara a tua verdade. que seja você, Declara, declara a tua verdade. Declara. que seja você. E no meu olhar que seja o teu olhar. Isso. E nas minhas mãos que sejam as tuas. Se não for pra viver assim, eu nem quero viver. Segura pra mim só aí o violão, segura a bateria. Olha pra eles e diz assim: eu amo vocês. Não sei até que dia estarei aqui, porque o Senhor me chamou para missão. O Senhor está dizendo para mim ir para o céu. E eu estou indo agora porque meu sim já foi dado. O céu é meu lugar. Eu amo vocês. E saiba de uma coisa: vocês estão comigo até o céu. Eis-me aqui, Senhor. Aqui, Senhor, dá um coração semelhante ao teu. Deixe-me até que eu voltar. Eis aqui, Senhor, dá um coração semelhante ao teu. Deixe-me até que eu voltar. Amém. Tchau pra eles. Tchau, tchau. Obrigado. Já é do céu, gente. Já é do céu. Amém. Um abraço para os seus pais. Um abraço para aqueles que você ama. Tchau, tchau. Pode desligar. Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. Vocês receberam isso aqui? Vocês receberam isso aqui? Receberam uma dezena? Quem não sabe rezar a dezena, pode continuar também bilhado aí.
Esse aqui é um presente para você. Esse aqui é um compromisso que você tem. Eu disse no início aqui para vocês que a gente precisa rezar para combater o que o inimigo tem colocado no nosso coração, tem colocado na nossa vida. E por que eu fiz questão que vocês ligassem para aquela pessoa que você ama? Porque o inimigo, ele não quer quem já está com ele quer estar lá na sua casa. Ele quer destruir a sua família. Ele quer acabar com a sua casa. Ele quer acabar com as pessoas que você ama. E é isso que o inimigo faz. Primeiro ele coloca uma coisinha, seja no financeiro, seja na falta de alimento, seja na falta de um emprego, seja na falta que estiver, até mesmo numa bomba que você tirar na escola ou na faculdade, ou qualquer ação que você estiver. Eu falo isso porque eu sou prova viva disso. Eu sou prova do amor de Deus, que Satanás tem me tentado dia e noite. Eu sou prova disso porque Satanás tem me provado, tem me tentado a desistir da minha família. Satanás tem colocado não só em mim, mas na minha casa. Na minha casa. Mas existe um combate. E todos os dias, se não é às 3 da manhã, é às 5 da manhã, eu estou de pé, de joelho, no meu oratório, em oração. Todos os dias. Porque Satanás, ele quer a sua alma. Ele quer tirar você de Deus. Ele quer tirar alguém que você ama de perto de Deus. E eu vou dizer para vocês, se você se unir à mãe de Deus, a mãe de Deus, Satanás foge, porque ele não aguenta quem é filho da Virgem Maria. Ele não aguenta, ele nem chega perto, porque quando ele vê a Virgem Maria de trás de você, ele bate em retirada. Eu sou missionário da Virgem Maria do Rosa Mística. Essa mulher apareceu a Santa Pierina no hospital e pediu a ela dar todas as suas dores para mim, em conversão dos pecadores. E as almas que ela convertia chegavam ao céu. Hoje vocês ganham um intercessor, não só a mim, mas a minha família, para orar junto à Virgem Maria de Rosa Mística por vocês, para que vocês sejam filhos eternos do Pai por meio da Santíssima Mãe de Deus. Obrigado pelo sim de vocês. Obrigado por vocês estarem aqui. Rosa branca, oração. Rosa vermelha, penitência. Rosa dourada ou amarela, sacrifício. Essas 3 rosas são o significado da nossa vida hoje na terra. Oramos pelas almas, penitenciamos pelos sacrilégios que fazem na igreja e sacrificamos para salvar as almas que se perderam por causa da infidelidade com Deus. Profetas, que a Santíssima Virgem Maria Rosa Mística esteja com vocês, hoje e sempre, até o céu. Profetizam, filhos de Maria, porque é isso que vocês têm que fazer. Profetiza, vai, vai, vai! Profetiza, Filho de Maria, que o inferno inteiro vai se abalar. Profetiza, Filho de Maria, que em Cristo tudo novo se fará. Ai, meu Deus, de novo. Quantas vezes? Pode sentar, pode sentar. Na verdade, vamos continuar de pé, vamos continuar de pé. Vamos
Vamos continuar de pé, todo mundo de pé. Não pode sentar, vem aqui. Vamos continuar de pé. Eu já quero chamar aqui uma pessoa que é, assim, bem valiosa para mim, me ajuda sempre e está sempre ajudando aqui a gente, a missão nessa caminhada. Quero chamar aqui o Padre Denner, que vai trazer a palavra aqui para nós agora. E eu já convido vocês de pé, ergui a mão para o Padre Denner, bem rapidinho. E pedir para que Nossa Senhora interceda nesse momento sobre ele. Que venha mesmo, o Padre venha mesmo a ser boca de Deus para nós. Possamos estar com os ouvidos e os olhos atentos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, Defendei-nos do combate. Sede nosso refúgio contra as maldades exciladas do demônio. Ordem-me Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que amam o teu. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São José Armando, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, podemos continuar sentados. Para iniciarmos a nossa pregação, eu gostaria de meditar com vocês o trecho da primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 1 seguintes. Finalmente, meus irmãos, vos pedimos e exortamos o Senhor Jesus, que tendo ouvido de nós como deveis viver para agradar a Deus, assim já viveis. Toda a vida deveis ainda progredir, pois conheceis as instruções que vos demos da parte do Senhor Jesus. Por enquanto, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos aparteis da luxúria, cada qual sabe tratar a própria esposa com santidade e respeito, sem deixar levar pelas paixões com gentios que não conhecem a Deus. Nessa matéria ninguém fira ou lese a seu irmão, porque de tudo isso se vinga o Senhor, como já vos dissemos e asseguramos. Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santidade. Portanto, quem desprezar estas instruções, não despreze o homem, mas a Deus, que vos infundiu o seu Espírito Santo. Palavra do Senhor. Queridos jovens, eu quero trazer para vocês um tema que eu já tenho rezado há um tempo e meditado há um tempo eu tenho meditado este tema, que é os obstáculos à santidade. Vou tentar falar de forma mais infusiva para vocês que são jovens. Peço perdão e desculpa a vocês, eu estou um pouco cansado, né? Eu vim de uma série de compromissos hoje, de atividades da paróquia, então vocês me perdoem alguma limitação ou outra. Mas eu quero falar para vocês sobre os obstáculos da santidade. Esse texto que eu peguei para vocês, vou tentar atualizar ele, é um texto do século XVIII, bastante importante para nós, bastante concreto e real para a nossa vida. Por quê? Nós vivemos em um tempo, queridos jovens, que os jovens, eles têm ausência de uma coisa chamada bom espírito. O que significa essa ausência de bom espírito? Esta ausência de bom espírito é o que nos faz procrastinar com a nossa vida, não só com a nossa vida em Deus, mas também com a nossa vida como cristão, como a nossa vida, como da nossa vida social, como pessoa. Por quê? Porque a pessoa, ela não quer cumprir as suas obrigações, não tem uma vontade ali, porque um fim não reto, uma vontade ordenada pela qual motiva ela estar aqui neste dia. Quantos de nós não temos uma vontade ordenada dentro do nosso coração, uma intenção que não é reta? Estamos no lugar,
mas a nossa intenção que nos motive a estar naquele lugar não tem uma retidão. Muitos de nós estamos na igreja, servimos, meus irmãos e irmãs, mas não existe uma retidão no meu servir. Eu não sirvo por causa de Deus, mas eu sirvo por causa de algum interesse que move o meu coração. Às vezes muitos de nós estamos servindo, meus irmãos e irmãs, porque nós só temos uma carência profunda dentro do nosso coração. A carência nos faz querer servir. De certa forma, eu vou ter amigos, eu vou ter pessoas perto de mim. Os meninos vão me olhar, as meninas vão me olhar, eu estou aqui. Então, a carência motiva a minha intenção de estar aqui e de servir. Esse primeiro fim não reto, meus irmãos, é um grande problema. Por quê? Porque muitos de nós não servimos e não conseguimos engrenar na vida espiritual, não conseguimos engrenar na vida de santidade. Nós sabemos, o Espírito Santo foi infundido sobre nós, no nosso batismo. Então nós temos o dever e a obrigação de viver como bons cristãos, de fazer essa experiência, de viver uma vida reta. E o Espírito Santo deve mover o nosso coração. Mas esse fim não reto nos impede, meus irmãos e irmãs, de conseguir viver esta santidade, essa entrega tão desejada no coração de muitos. Por quê? Porque nós não estamos aqui porque queremos Deus, mas nós estamos aqui por outros motivos secundários que não nos elevam, que nos abaixam cada vez mais. Quantos de nós entramos e permanecemos na igreja por causa de pessoas? Por causa de uma moça, por causa de um rapaz, ou até às vezes por causa de um sacerdote legal, fala muito bem e de certa forma nos envolve, mas nós não estamos pelo fim não reto. Então, o fim precisa ser reto. E eu pergunto para você, qual é o motivo que você participa? Por qual motivo você está aqui hoje neste encontro e neste retiro? Qual é a sua intenção? Meus irmãos, quantos de nós estamos movidos apenas pela intenção de emoções, de sentir? Se eu vou no grupo, se eu vou no encontro, se eu vou no retiro, e se eu não sinto o meu corpo arrepiar, se eu não sinto uma emoção no meu coração, foi muito fraco, os pregadores foram muito fracos, as pessoas que estão lá muito fracas. Muitos de nós estamos com essa mentalidade que move a nossa fé apenas por emoção. Se não for emoção, não nos agrada. Aí começa a se comportar como um protestante que precisa fazer com uma videira, show pirotécnico, com luz, com emoção, todo culto, aquela coisa toda. E aí começa a achar a liturgia, a missa, algo muito maçante, muito chato. Porque se não tiver show pirotécnico, se não tiver arrepio, se não tiver emoções, se não tiver repouso, se não tiver choro, parece que Deus não está agindo. Mas, meus irmãos, quantos de nós vivemos essa loucura danada, essa melancolia danada, que nem é ação de Deus, mas é apenas um sentimento? E muitos de nós estamos movidos por esse sentimento, estamos envolvidos por essa questão de sentimento. Quantos de nós, se não tiver emoção, se não tiver sentimento, nós abandonamos o barco? Graças a Deus, meus irmãos e irmãs, eu quero entender para você, eu quero fazer com que você entenda uma coisa. Se você não tem um fim reto na sua intenção, seja como servo, ou seja como alguém que está fazendo um encontro, um retiro, eu quero dizer para você, que você escute com firmeza esta palavra no seu coração. Escute e fixa no seu coração. Se não existe uma reta intenção naquilo que você faz, no seu servir, na sua entrega, no retiro que você está fazendo, eu quero dizer para você que a graça de Deus não atua no seu coração e nem na sua missão. Se você não tem retidão na sua missão, eu quero dizer para você que se falta retidão no seu coração, eu quero dizer para você que a graça de Deus não envolve o seu coração e não está dentro do seu coração. E quanto de nós temos a ilusão de pensar, meus irmãos, que temos a graça de Deus dentro do nosso coração? A vida, desculpa o termo, está uma merda, a vida está uma desgraça. Está toda bagunçada, desorientada, vive numa depressão profunda, numa tristeza, altos e baixos, não tem equilíbrio emocional, nada, não consegue fixar nada, não consegue engatilhar nada. A vida, seja espiritual ou seja a vida pessoal, ela não consegue dar um progresso. Mas por quê? Porque falta retidão. Recorde você, aquele que não é reto no coração, não é sincero para com as coisas de Deus, meus irmãos, a graça de Deus não é derramado sobre o seu coração, sobre a sua vida. E por isso, desculpa o termo,
Você está vivendo essa merda de vida. Essa merda de vida. Que fica aí o tempo todo, nossa, de um confessionário ou outro pulando, procurando um padre toda semana, procurando alguém, um guru para te orientar. Eu vou dizer para você, pode ser o melhor padre do mundo, se você não quiser mudar e não tiver uma retidão no seu coração, esquece. Você pode ter o melhor sacerdote da sua vida perto de você. Se você não mudar o seu coração, não tiver essa reta intenção, esquece. Não vai fazer, não é renovados, não é acampamento, não é a paróquia São Sebastião do Três Barras que vai fazer com que essa mudança de vida aconteça. É você que precisa querer esta reta intenção. Então, entendam isso. Esse é o primeiro tópico da minha pregação de hoje. Para que a graça de Deus atue no meu coração e a graça de Deus seja eficaz, eu preciso ter uma reta intenção, uma verdadeira intenção naquilo que faço. Estar aqui por Deus. Deus precisa ser, meus irmãos e minhas irmãs, a inspiração e o objetivo da minha missão, daquilo que eu faço e por que eu estou aqui. E eu só vou sair renovado deste retiro se o meu fim pelo qual eu estou aqui for reto. A graça de Deus, ela só vai atuar no meu coração se o fim pelo qual eu estou aqui for reto. Se as pregações moverem o meu coração e inclinar o meu coração para uma retidão. Senão, meus irmãos, vai fazer igual a todo mundo, como acontece. Uma multidão de gente faz renovado, uma multidão de gente faz acampamento, uma multidão de gente faz um encontro do Espírito Santo para jovens aqui na comunidade de vocês, mas poucos perseveram. Os poucos que perseveram são aqueles que têm a retidão de coração. Essa é a primeira coisa. Segundo, quero falar com vocês sobre a grande tentação que todos nós temos, sobre o espírito mundano que está no mundo de hoje e qual impede a nossa santidade. A primeira coisa, a falta de retidão nos impede de ser santo. A segunda coisa que nos impede de ser santo, a qual a carta de São Paulo aos Tessalonicenses nos fala, é viver segundo o Espírito que foi infundido sobre o nosso coração, é o Espírito mundano. Nós vivemos, meus irmãos e irmãs, em um tempo bastante complicado, em que tudo é desordenado. Nós olhamos para o lado, nós vamos percebendo, meus irmãos, que as pessoas elas vão perdendo a noção da questão de que é o pecado ou o que não é pecado. E pessoas que às vezes estão na caminhada, estão dentro da igreja, que têm comportamentos que a gente às vezes deixa de acreditar. Mas o que é este espírito mundano? O que é viver esse espírito mundano? Nós temos que entender que o espírito mundano, meus irmãos e irmãs, está não em viver fora do mundo como lunático, é impossível. Não tem como. Nós precisamos conviver com as pessoas, com pessoas que não são católicas, com pessoas que não têm fé. Nós não vamos conseguir viver fora do mundo. Viver ser o espírito mundano é viver diferente, é estar no mundo e ser testemunho da graça de Deus, da graça de Cristo neste mundo. Nós vemos um mundo em que as pessoas elas se escandalizam quando, por exemplo, um jovem de 22 anos é virgem. Louvado seja Deus. Eu conheço jovens de 22, de 23 que namorou e que teve namoro santo e até hoje está lutando, é uma luta tremenda. Mas, meus irmãos e irmãs, o que faz um jovem de 22 anos querer viver a castidade, de guardar o seu corpo? Nós sabemos, vencer o espírito mundano, que é a luta para todos nós. O mundo está aí, o mundo é atraente, o mundo nos envolve. Quem de nós não nos sente envolvido pelo mundo? É gostoso, meus irmãos, aquilo que o mundo nos oferece. É maravilhoso. Vocês acham que não existe um prazer, uma alegria em olhar para o mundo e ver o mundo? Claro que sim. Quem disser que não, está mentindo. É atraente, mas a gente precisa vencer, porque o mundo, meus irmãos, de certa forma, na sua desordem, ele destrói a nossa vida, meus irmãos. A santidade está no rompimento com o mundo. E romper com o mundo, e a gente precisa entender uma coisa: eu rompi com o mundo, eu deixei o mundo. Isso não nos faz melhores do que as outras pessoas, nos faz viver diferente, nos faz querer viver diferente, não querer viver uma vida desordenada, mas nos faz querer viver uma vida de entrega, romper com o mundo. O grande problema dessa onda conservadora, do pessoal que é mais conservador, que é mais tradicional, que quando se converte, quando muda de vida, começa a haver pecado também em tudo, um escrúpulo total de não conseguir. Parece que se virar para a direita, se não virar sempre para a direita, se virar um dia para a esquerda, parece que vai ser pecado grave em tudo. Então tem que tomar cuidado também. A gente precisa preparar a nossa consciência,
a nossa razão, para que a gente entenda, meus irmãos e irmãs, que viver diferente, romper com o mundo, significa, meus irmãos e irmãs, deixar a vida desordenada e querer viver na graça de Deus e entender que, pelo fato de viver a santidade, isso não me faz melhor do que ninguém, isso não me faz superior a ninguém. A verdadeira santidade, eu gosto sempre de dizer uma coisa que eu escutei esses dias. Eu estava estudando sobre humildade, um tema que eu gosto bastante, e aí, conversando com outro padre e outro sobre essa questão de humildade, e aí alguém me fez um comentário em relação a isso que o Padre Paulo disse um dia, que o demônio, ele caiu do céu, sabe como? Casto, puro. Satanás, ele caiu do céu casto e puro. Sabe qual foi o pecado de Satanás maior? A soberba. E muitos de nós, meus irmãos e irmãs, quando nos convertemos e vencemos o mundo, deixamos o mundo, vamos desenvolvendo no nosso coração de uma soberba terrível. Queremos nos sentar no trono das coisas. Esse é o grande problema, meus irmãos, das nossas conversões rápidas, sem um acompanhamento e sem uma preparação. Lembre-se, vencer o mundo, deixar a vida desordenada, é o segundo obstáculo da santidade. Terceiro, o espírito de dissipação. O que é o espírito de dissipação? O espírito de dissipação, meus irmãos e irmãs, é o terceiro obstáculo da nossa, que nos impede de ser santo. É a questão, quantos de nós, meus irmãos e irmãs, estamos aqui neste encontro, todos os domingos, vai começar a ter grupo de jovem, não sei, estamos perseverantes no nosso grupo de jovem, na nossa missão. Quantos de nós estamos aqui e, infelizmente, meus irmãos e irmãs, dissipamos o nosso coração? O que significa o espírito de dissipação? O espírito de dissipação vagueia pelas ruas. São os corações, meus irmãos, que não conseguem fechar os ouvidos, os ouvidos e as inquietações. É um coração que está cheio de lembranças e de imaginações desordenadas. A pessoa se converte, ela muda de vida, mas ainda assim a sua alma está dissipada pelo pecado, então ela vagueia o tempo todo. Ela está com o pé na igreja, mas também está com o pé no mundo. Eu disse para os jovens que eu preguei um dia para a realidade deles, que eu acredito que não sei se é a realidade de vocês. Está final de semana no grupo de jovem, no outro está lá na Garden dançando, né? Eu nem sei onde fica a Garden, mas tudo bem. Eu sei que fica ali perto da região do Chopin, que seja por ali, mas não sei onde é essa tal de Garden. É na 24. Olha aí. Famosa, vocês conhecem a Garden, né? Todo mundo gosta de dançar na Garden. Mas esse é o espírito de dissipação. É o espírito que vagueia o tempo todo. São pessoas que não conseguiram fechar os seus corações, os seus ouvidos, as suas inquietações para as coisas do mundo, meus irmãos. É um coração que está o tempo todo vagando pelo mundo com lembranças e imaginações. Isso é o quê? É o reflexo do mundo moderno, daquilo que nós vivemos. Um coração vazio, indiferente a tudo que é piedoso. Um coração vazio, um coração que está dissipado, é um coração indiferente a tudo aquilo que é piedoso. Vai rezar um terço, a pessoa tem uma dificuldade tremenda de conseguir rezar o terço, de se concentrar na oração do terço. Vai participar da Santa Missa, a pessoa tem uma dificuldade tremenda de se concentrar na Santa Missa. Por quê? Por que tem essa dificuldade tremenda? Porque o coração está dissipado. É um coração que ainda não se encontrou verdadeiramente com Deus. Quantos de nós, meus irmãos, temos esse coração insatisfeito com as coisas de Deus e não conseguimos, e as coisas de Deus começam a se tornar um peso? É triste quando nós olhamos para os jovens que rezar o terço, participar da missa, começa a se tornar um peso, meus irmãos e irmãs. Se a pregação ela não é envolvida de um sentimentalismo, de uma agitação, aquilo se torna difícil. Estar diante de Jesus Eucarístico, convido os jovens para estar diante de Jesus Eucarístico, convido todos os jovens, os servos, os renovados, para estar diante de Jesus Eucarístico, para nós percebermos como está o nosso coração. Mas por quê? Isso está ligado a uma vontade fraca
a tudo aquilo que se refere a Deus. Um coração que não tem essa luta, essa busca pela intimidade, tem uma vontade fraca pelas coisas de Deus. A minha vontade, ela não está ordenada. Eu sempre gosto de dizer e fazer comparações. Esses dias eu vi uma pregação do Padre Léo e também estudei uma coisa daquele professor Guilherme Freire sobre essa questão de vontade e desejo. A vontade fraca está relacionada à questão do desejo desordenado. Alguém que apenas deseja é alguém que não dá passos concretos. O desejo não nos faz dar passos concretos. Nós precisamos transformar o nosso desejo em vontade. Por quê? A vontade está ligada a tudo aquilo que é ordenado. Claro, uma vontade verdadeira em Deus. Então, o desejo, meus irmãos e irmãs, precisa ser vencido. E nós precisamos ordenar esse desejo, na verdade, que é um desejo fraco, e ordenar para que se torne uma vontade verdadeira para Deus. E parar, meus irmãos, de usar desculpas para ordenar a sua vontade. Quantos de nós estamos aqui e diante desse espírito de dissipação, mas ainda assim o nosso coração não está ordenado piedosamente. E o sinal de como o nosso coração também não está ordenado, de que está dissipado, meus irmãos, está uma vontade de sempre querer pular tudo, pular as coisas, não fazer com dedicação. Quantos de nós, quantos somos jovens, não temos essa vontade de fazer as coisas como se deve fazer? Acha tudo engraçado, começa a zombar de tudo, começa a achar tudo ridículo, achar as coisas de Deus engraçadas. É preciso achar, de certa forma, algo para se zombar. Quantos de nós estamos envolvidos por esse espírito, meus irmãos, que impede a nossa santidade, o nosso crescimento? Lembre-se, o coração dissipado é um coração fraco, que apenas tem um desejo, mas não dá nenhum passo concreto em relação à sua vida, não procura desenvolver. Um jovem, meus irmãos, desculpa o termo, que não desenvolve a sua vontade, faz com que a sua vida espiritual, mas também com que o seu futuro seja um futuro fracassado. É ruim viver uma vida de fracasso, Não é fácil para ninguém. Então, vença, saia desta limitação, corra atrás dos seus sonhos, dos seus desejos, desenvolva, procure ordenar o seu coração, colocar ordem na sua vida, disciplina, organização, para que você possa conseguir viver bem. Este é o terceiro passo, o terceiro tópico do obstáculo à santidade. O quarto passo, que envolve o nosso coração, meus irmãos e irmãs, essa insatisfação, essa dissipação que gera no nosso coração, gera o quarto passo, que é o quê? O quarto passo que nos atrapalha de crescer realmente em Deus. Uma coisa chamada espírito de crítica. A pessoa que não tem um fim, não é reto na sua intenção, que não venceu o mundo, que tem um coração dissipado, é a pessoa que mais tem o vício da reclamação e da murmuração. Insatisfeito com tudo, nunca está contente, sempre precisa achar um defeito na coisa. Lembre-se, quem não tem um fim não reto, quem não venceu o mundo, quem dissipa o seu coração, é aquele que mais atrapalha a missão. Por quê? Porque começa a achar defeito em tudo, criticar tudo, e não consegue, meus irmãos e irmãs, dar passos concretos, porque existe o vício da reclamação. E como é feio ficar o tempo todo julgando, murmurando. Jovem que não é satisfeito com a família que tem, não é satisfeito com o pai, não é satisfeito com a família. E lamentável, gente, perceber isso dentro da casa. Como é difícil conviver com alguém que critica tudo, que nunca está satisfeito com nada. Mas esse espírito de crítica, ele é sempre acompanhado por uma grande desgraça, meus irmãos. Aquele famoso orgulho do eu. Quantos de nós nos achamos, tudo isso está ligado, claro, à soberba. Eu queria fazer desse jeito. Eu acho a coisa mais nojenta a pessoa que fica o tempo todo criticando, que nunca coloca a mão na massa, que não se entrega. E quantos de vocês não colocam a mão na massa, não rala, não consegue entregar o máximo de vocês para a sua família, para a sua casa, e ainda assim acha o direito de querer criticar a seu pai, querer criticar a sua mãe, já se eu fosse, sim, eu iria fazer diferente. Você precisa esquecer esse maldito eu dentro da sua casa, dentro da sua vida. E isso serve também para vocês que estão na missão. Quantos de nós atrapalhamos a nossa missão por causa desse maldito eu que é nojento? Atrapalha a missão dos outros.
E ficamos com essa questão, né? Com essas historinhas do eu faria desse jeito. Cara, coloca a mão na massa, começa a ficar calado, cala a sua boca um pouco, né? Fecha a boca e começa a fazer as coisas. Tem gente que precisa aprender a fechar a boca e começar a botar a mão na massa, porque fica só falando, mas você não vê a pessoa mover uma palha. Quando você fecha sua boquinha um pouco e começa a trabalhar, fale menos. Quem fala, meus irmãos, quem consegue fechar a boca aqui, me lembro de um texto que eu li há um tempo atrás, as questões, a gente às vezes quer essa murmuração também é acompanhada, quem reclama demais sempre quer justificar o porquê que não faz, né? Não faz, mas quer colocar o dedo aonde, né? A gente precisa às vezes fazer com algumas pessoas, igual a Xuxa fez com a Claudinha um dia, né? O que a Xuxa fez com a Claudinha um dia? A Claudinha estava não sei o que, Claudinha intrometida, querendo colocar, intrometendo uma coisa que não era para ela. A Xuxa disse para a Claudinha, vai sentar. Tem hora que a gente vai precisar fazer isso. Tem pai e mãe que precisa fazer isso com os filhos em casa. Ei, cala a boca e vai sentar. Tem gente que precisa fechar a boca. Por que, meus irmãos, eu estou dizendo para vocês? Porque isso nos cansa. Quantos de nós estamos cansados? E como é difícil, meus irmãos e irmãs, reclamações. É insuportável, vai cansando a nossa cabeça, vai cansando quem está na missão, quem está se entregando. E isso é muito comum. Sabe por quê, meus irmãos? Jovem, geralmente, ele costuma ser obstinado pela sua ideia. Jovem, geralmente, ele costuma ser obstinado pelo seu eu, por aquilo que ele acredita. Jovem tem uma vontade, o grande defeito da juventude é que às vezes são obstinados, né? E não quer arredar o pé. E esse eu faz um grande mal. Então este é o quarto tópico da pregação, da reflexão que eu gostaria de fazer com vocês. Quanto de nós precisamos vencer, meus irmãos, este eu para poder ser frutuoso? Quinto tópico, gravem bem, o espírito partidário é frutos das antipatias. Concordo com aquele, né, mas não fala com aquele outro. E a juventude é desse jeito, né, na escola. Nossa, se fulano de tal, esses dias mesmo eu atendi uma situação de uma viagem. Esses jovens lá da minha paróquia viajam bastante. Aí viajaram para um lugar bastante jovem, aí não queria dividir quarto, porque fulano de tal estava lá, porque não sei o quê, aquela coisa toda, aquela bagunça toda, Eu falei, gente, jovem gosta desse tipo de coisa, né? De fazer partidinho, né? Ah, eu vou fazer o meu partido. Tá igual o pessoal do PT e do Bolsonaro, né? Essa briga terrível, né? PT e Bolsonaro. Tá desse jeito, a gente começa a fazer isso dentro da igreja, dentro dos nossos movimentos. Ah, porque, gente, eu quero dizer para vocês, nós temos que parar com essa sem graceira. E vocês que são jovens, precisam ter maturidade. E a gente precisa ter essa maturidade de entender que nós precisamos servir juntos com pessoas difíceis, complicadas. E que a nossa relação, a gente precisa amadurecer nesse ponto. É gente complicada mesmo. A nossa vida não é feita um mar de rosa. Pare com esse ideal de pensar que você sempre vai ter gente legal para estar junto com você. Tem gente que às vezes não dá certo, seja no emprego, seja na vida profissional, não consegue se alavancar, não consegue crescer, justamente, meus irmãos, porque fica sempre com essa historinha. Eu não gosto dessa pessoa, eu não cumprimento, não sei o que. Gente, para com essa sem graceira, desenvolve, cresce, né? Quer ser tão adultos, os adolescentes hoje querem ser tão adultos, mas tem um comportamento tão infantil de querer ficar criando divisõezinhas. Nós acreditamos que nós somos um corpo, e a gente precisa ter uma disposição para conversar com todos, com todas as pessoas. Vencer essa questão da repugnância. Eu sei que tem pessoas que exigem de nós uma capacidade maior de amar. Eu sei que Felipe é difícil, ele exige. Pensa numa pessoa complicada. Eu sei que ele é difícil, mas gente, é a pessoa que Deus colocou para servir com seus defeitos, para estar junto de nós. Eu sei que você tem um ideal. E quantos de nós temos o ideal na nossa vida? De um dia onde nós vamos constituir um lugar, uma sociedade de pessoas isentas de defeito. Eu quero dizer para você, isso não vai existir. Não vai existir. Ou você começa a aprender a ser generoso no amor, na sua entrega, ou você
jamais irá conseguir conviver com as pessoas. Vai ficar sempre criando picuinhas, dificuldade, dizendo, eu não faço isso por causa daquilo. Vai sempre criar essa dificuldade. Pare com esse negócio de querer dividir. Quantos de nós queremos criar essa divisão? Queremos dividir as coisas. Vamos criando esse espírito de partidarismo aí. Mas por que tudo isso? Isso está ligado àquilo que todos nós precisamos lutar, meus irmãos. O espírito de teimosia, que é o sexto tópico. Teimoso está ligado ao eu, isto é, uma pessoa obstinada pelas próprias ideias, gente teimosa que não aceita. O pai fala uma coisa, nunca aceita. O pai corrige, o pai ensina, o pai mostra, a mãe ensina, mas o filho nunca aceita. Mas por quê? Porque, meus irmãos, está envolvido por esse espírito de teimosia. Quer sempre que a sua vontade, a sua ideia prevaleça, quer sempre, meus irmãos e irmãs, dominar. Não admite o erro, não admite que os outros erram, portanto, tem sempre razão. Mas eu quero dizer para vocês já perceberam uma coisa? Que toda pessoa que é teimosa demais, todo jovem que é teimoso demais, ele é infeliz e iludido? Comece a prestar atenção nisso. Nos grupos de jovens, grupo de acordes, grupo de leitores, geralmente aquele que é teimoso, eu digo para vocês, ele é iludido e infeliz. Esses dias mesmo, percebendo um jovem, você falava uma coisa, dava uma ordem de fazer diferente, não escutava. Aí comecei a prestar atenção, mas por quê? Teimoso demais. Queria mandar até no padre. Eu falei, olha, cada um no seu lugar, né, gente? Eu sou padre, você fica lá, você está para servir. Então você aprende o seu lugar. Te respeito, com humildade, tudo, mas cada um no seu lugar. E comecei a perceber, meus irmãos, a infelicidade do coração. O jovem teimoso é um coração, o jovem teimoso, ele é iludido e infeliz. O servo teimoso é iludido e infeliz. Esses são os obstáculos que nos impedem de crescer, meus irmãos, na santidade. Seja a falta de retidão nas nossas intenções, pela qual eu estou aqui. O que eu estou aqui? O que move o meu coração? Seja, meus irmãos, pelo espírito do mundo que vai nos destruindo, seja pela dissipação, seja, meus irmãos e irmãs, pelo espírito partidário, seja pelo espírito de teimosia, ou seja pelo espírito de crítica. São os obstáculos que nos impedem de crescer, de dar esse passo concreto na vida em Deus, na vida espiritual. Então, vamos pedir a Jesus que nos dê esta graça hoje de termos um coração santo, pronto e disponível para servir, que Ele nos derrame sobre os nossos corações uma verdadeira santidade, um desejo ardente de querer ser inteiramente dele. Peçamos a Jesus que nos dê um coração transfigurado. Na liturgia deste domingo, nós meditamos a transfiguração do Senhor. O Senhor que vem para mudar o nosso coração, que transforma o nosso coração, nos aproxima da sua graça. Peçamos ao nosso Senhor que dê essa graça a cada um de nós. Amém? Amém. Meus irmãos, a pregação é sempre assim, tá? Terminei. Amém? Oi? Tem como aumentar? É que agora nós vamos viver um momento muito especial e todos receberam a lembrança? Receberam? Alguém ficou sem receber?